Fala mundo, estamos aqui de novo no podcast do Santos. Estamos aqui compondo a nossa mesa cada vez mais abrilhantada, né? Estamos aqui hoje aqui com a empreendedora Andréia. Estamos aqui também com o Bocão, Bocão do Cabana, Bocão das Minas Gerais, Bocão do Brasil, Bocão que tem muito a oferecer para nós. E nós estamos aí sendo assistidos, iremos ser assistidos tanto pelo Brasil e todo o estado de Minas Gerais, pelos nossos amigos que estão ali em Boston, os nossos amigos que estão ali em Hong Kong e os nossos amigos que também se encontram na grande, pequena Portugal. Pequena para ser servida e grande para servir e linda. Temos muitas pessoas em Lisboa, os nossos valadarenses e patinguenses e todos os conterrâneos do leste mineiro. Estamos estendido o nosso abraço aqui também ao pessoal de Guarulhos, os policiais que serviram conosco aí no passado, que hoje desempenham ali uma obra em Guarulhos e também nos dão o privilégio de nos assistir. O tema de hoje é um tema que o povo tem nos procurado no passado, nosso terceiro episódio, se eu não estou enganado, terceiro a quarto episódio, falamos de empreendedorismo e a galera nos procurou e falou com a gente assim, vamos falar sobre o que é empreender. Empreender, né, Bocão? Andréia, iniciando do zero. E as pessoas que estão aí nesse período, né? Nesse período que nós estamos vivendo, de que muitas pessoas estão à busca do dinheiro, nós vamos falar aqui sobre como gerar dinheiro e nada melhor do que os dois empreendedores. Nós falávamos ali nos bastidores, antes de passar a palavra para os meus amigos aqui, Bocão falava que já iniciou a vida já empreendendo, né? Iniciou a vida empreendendo e daqui a pouquinho ele vai discorrer e vai ensinar tanto a nós aqui na mesa quanto aqueles que nos assistem, né? Vocês vão ver aqui que essas duas pessoas maravilhosas muito têm a nos ensinar. E quando penso em empreender, eu penso nos desafios, né? Penso nos desafios e depois eu vou falar dos desafios de empreender. Mas gostaríamos aí, eu vou deixar a Andréia fazer suas apresentações, falar um pouco dela. Vamos ouvir a Andréia? Prazer, viu, Bocão? Já conheci o Bocão, só que há muitos anos, né? Vamos dizer aí o quê? Uns 10 anos, 10 anos atrás. O Santos já é parceiro também há mais de 15 anos, né, Santos? Mais de 15 anos. E aí esse convite, obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeita. Já teve outras oportunidades, né, que você Sim. fez o convite, mas tudo é no tempo do Senhor, né? Claro. E essa palavra empreender, para mim, ela é, assim, fantástica. E quando a gente fala empreender, todo mundo pensa assim, é um mar de rosas, né? A gente acha que empreender você não vai ter chefe, empreender você não vai ter horário, empreender você não precisa de cumprir as lições, as tarefas, até mesmo do dia, né? Só que empreender é muito mais que isso. Sim. Empreender exige disciplina, é muito mais trabalho. E antes, a gente falava empreender, no meu, assim, para que eu possa, assim, explanar melhor, empreender, antes você sempre atrelava a palavra empreender a um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma loja, eu tenho um sonho de ter uma padaria, eu tenho um sonho de ser motorista de aplicativo, eu tenho um sonho de ser vereador, eu tenho um sonho de ser político. Só que empreender hoje não é isso. Sim. Empreender é planejamento. Empreender é estudo. Sim. Né? E hoje nós estamos aí com várias plataformas gratuitas para isso. Sim. Né? A gente fala muito da internet, do Instagram, temos pessoas referências, né? Em coaching, em empreendedorismo, né? Que nós já conversamos bastante, que foi o Paulo Vieira. Sim. Tem o José Roberto Marques, que eu também adoro, né? Mas a gente também tem coisas muito próximas, assim, instituições próximas da gente, como a PUC Minas, ela dá extremamente cursos excelentes com o Mário Sérgio Cortella, com o Leandro Carnal. Sim. A gente tem também a própria FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que tem cursos excelentes, gratuitos até mesmo assim, de empreendedorismo e algo a mais. Sim. Eu, falando um pouco de mim, há um tempo atrás, eu pensei assim,
cara, eu quero empreender. Se o meu vizinho pode, eu posso. Sim. Se ele consegue, eu também consigo, né? E aí eu comecei. Hoje nós temos um empreendimento, né? Uma financeira, chama Azul Empréstimos, né? Fazendo propaganda aqui, tá, gente? Azul Empréstimos. Futuro parceiro. Maravilha. Isso a gente faz, né? Toda esses trâmites aí de empréstimo para aposentado, pensionista, servidor público. Consignado. E também hoje nós temos uma consultoria de terceiro setor, Sim. que é excelente. Eu já trabalho com o terceiro setor há anos, há mais de 10 anos. E o Bocão sabe aí, né, Bocão, dizer que a gente se conheceu assim, né? Oferecendo aí a ele uma oportunidade de angariar mais recursos para uma instituição que ele mesmo tomava conta, não foi isso, Bocão? Eu sou voluntário há 10 anos. E ainda é voluntário, né? Que é a Filadélfia, é isso? Ação Social Filadélfia. Então, assim, o trabalho de empreender é maravilhoso, mas requer muito mais trabalho. O que eu quero deixar registrado é isso: é disciplina, cooperação, trabalho, estudo, e muita gente acha que o retorno vem rápido. E não vem. É uma construção, eu digo que é um processo. Sim. Você começa, é igual um processo mesmo judicial, né? Ele começa com uma página, que é o peticionamento, e ele vai só crescendo. Então, às vezes, eu tenho, né, algumas pessoas de referência que começou a empreender hoje e com um ano ele teve o dobro de retorno. Sim. Mas também conheço pessoas que estão aí há 4, 5 anos empreendendo e acredito eu que ainda não logrou o resultado final, até porque também o resultado final, né? Não rompeu, né, André? Isso. Não rompeu. Para você que nos assiste, para você que nos acompanha, para você que faz parte da mesa aqui, a gente está percebendo, juntamente com a André aqui, que empreender é um assunto vasto, um assunto que nós vamos utilizar as nossas 55 a 1 hora e vai ter muita coisa a se falar. Enquanto a Andréia falava, antes de passar a palavra aqui para o Bocão, eu estava pensando em algumas anotações do Google aqui, que tem muito pertinente, que a Andréia disse, né? E tem tudo a ver com o Google diz, né? Empreender é decidir. Eu achei muito interessante isso aqui. Empreender é decidir realizar. Empreender é decidir realizar. E muitas das pessoas vão para o empreendimento, como a Andréia disse, só focando o resultado final, né, Bocão? Só focando o resultado final. E a Andréia também disse para nós aqui, trouxe reflexões dos business, o qual ela atua e no qual ela tem logrado êxito, e depois a gente vai esmiuçar isso um pouco melhor, para que você que nos acompanha, você que nos assista, entenda que empreender é realizar, e realizar dentro do tema, depois nós vamos trabalhar isso aqui um pouco melhor, é iniciar, na maioria das vezes, do zero. Que às vezes, né, Bocão, a gente tem vergonha de dizer isso. Vergonha de dizer, como a doutora Andréia diz, que eu poderia dizer, por exemplo, os desafios de nós empreendedores, porque acaba que todos nós somos empreendedores, né? Nós estamos aqui no podcast do Santos, que existe aí há 4, 5 meses, não passa disso, né? Do início do projeto até a realização, hoje vão estar dando aí 7 meses. E nós iniciamos do nada. Mas daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto. Vamos ouvir aqui de onde o Bocão vem, né? Como que o Bocão iniciou. Esse nome dele ele vai dizer para nós se Bocão é nome artístico, ou se é porque a boca dele é grande, ou se é sobrenome. Vamos deixar ele se apresentar melhor e dizer para nós dessas façanhas o qual ele tem aí há muitos anos como empreendedor. Não só empreendedor, né, mas Bocão também é assessor parlamentar, serve a sociedade, mas eu vou deixar ele falar, que senão eu falo aqui até acabar meu tempo. Mas é um prazer, Santos. Eu queria agradecer o convite, né? De estar com você aqui. Através do Iron, nós fizemos amigo. E quando a gente foi encontrar a primeira vez, deu um tantão de transtorno, não deu. Mas eu falei assim, ó, a próxima vez que eu marcar com ele, eu vou chegar mais cedo. E hoje cheguei meia hora mais cedo do compromisso. Chegou bem cedo, viu, gente? Eu sou lá do Cabana do Pai Tomás. Esse Brito Bocão é o seguinte, meu pai era polícia lá. Sim. E chamava João Bocão. Então meu pai teve 12 filhos da favela.
É maravilha. Empreendeu o Criador, menino. viu, gente? Empreendeu o menino para dar com pau. Então tem o Léo Bocão, o Xandim Bocão, que já faleceu, e tem o Lúcio Bocão. E na minha família, meu apelido é Taquinho. Porque quando eu nasci, eu fiquei 4 meses na Profeta. Sim, Porque eu fiquei lá na barriga da minha mãe pedindo voto, né? sim. Eu sou gêmeos, é Lúcia e Lúcio. Aí a minha família me chamava de Taquinho, uns vizinhos chamavam de Bocão, outros chamavam de Lúcio. Então, eu tinha um sonho lá atrás de empreender, mas não sabia como. Então, minha primeira providência foi unir Lúcio Bocão. Primeiro passo. O segundo passo, eu era da escola, da escola Nair Santana, então a gente tinha uma disputa dos moradores do Cabana com os moradores do Nova Gameleira. Sim, Aí, os moradores do Nova Gameleira moram no Ricão. sim, E eles iam lá, pai, na Cabana tem muitas meninas bonitas, né? sim. E os caras do Ricão eram branquinhos, bonitinhos, passavam um creminho. Aí, André. E nós ia todo russo, né? Você sabe que menino de favela gosta de jogar bola. Sim, Então foi na época que a prefeitura mandou asfaltar a rua Carlos nesse né, Continentino. E lá na Santana não tinha muro, então era aberto. Era um poeirão danado, mas nós jogava bola. E eu pegava no gol, sujava tudo. E os meninos lá do Ricão pegavam as meninas bonitas da Cabana, tudo. sim. Aí um dia, a nossa diretora entrou na sala, que antigamente quando a diretora entrava na sala de aula, era um momento cívico. Sim. Bom dia, diretora! Aí ela entrava. Lembra quando a dona Malvina entrou, um menino bonitinho, cabelo branco, todo lisinho. E a dona Malvina falou que ele seria o candidato para representar os alunos. Eu me indignei, levantei a mão. Por que nós não podemos ser candidato? Só esse pessoal aí da Zona Sul da Cabana. Eu sou candidato. E ali começou a minha trajetória e, sem querer, o meu empreendedorismo. Sim. Que eu fiz lá, pelo sim, pelo não, vota Lúcio Bocão. E ia para a porta do refeitório, ficava lá, pelo sim, pelo não, vota no Bocão, jogador do Penharol, futebol de salão, todo dia. Aí um dia um maluco lá, Bocão, faz um discurso. Quando eu ganhar, nós não vamos comer só macarrão, que todo dia era macarrão branco. Com um Todo jingle dia. bacana, né? Você queria ganhar o Bocão, é o Grêmio Mineiro, é o Grêmio estudantil ali? Não, representante de turma. É representante Representava a de turma. Aí, fomos lá. E a diretora do Malvina deixou ser candidato. Eu fui na sala, pedia voto, eu fazia tudo, né? Mas era um trem que eu fazia lá. Ganhei com 420 votos. E cantava lá, Bocão, 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 fulano. Bocão, 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 fulano. E no primeiro dia que teve a reunião, eu sem ter aquele senso político, mas aquela vontade, porque líder você não fabrica. O grande problema da sociedade hoje é que eles querem fabricar líder. O líder nasce inato. Ele nasce quando criança. Ele começa a ter os sinais, o sentido de liderança. Aí, fomos para a reunião, eu me indignei, eu falei, diretora, só compra macarrão para merenda? Não, vamos comprar outras coisas. Mas, por exemplo, não, vamos fazer um arroz temperado, vamos fazer um tropeiro, e a diretora ficou brava. Sim. Aí, foi votação, aí eu uni com o pessoal da limpeza, do serviço, com os professores também que tinham reclamação, nós colocamos lá, tudo que ela colocava era 3-1. Nós derrotava ela. Maravilha. Aí, quando foi lá, teve um tropeiro, eu fui lá pra frente. Como compromisso de campanha, não vai ter macarrão, aí foi aquela festa. Aí eu era muito bagunceiro, a diretora me expulsou da escola. Quantos anos, Bocão, você tinha? 10 para 12 anos. E também empreender. E quando as pessoas falam empreender, quando tinha campanha política, eu ia no comitê, lá tinha aquele comitê, né? Eu pedia, pelo amor de Deus, deixa eu dar um pouquinho do santinho, né? Você fala capetinha, né? Sim. Para me distribuir. Eu pegava um santinho e deixava porta em porta. Isso em Deus de 12 anos. E eu sempre gostei de estar liderando. Sim. Então, o que acontece? Passados os tempos, eu fui trabalhar na Câmara Municipal, cheguei na Câmara na 5ª série e pedi o vereador que eu trabalhava com ele, eu quero sair 5 horas que eu quero estudar. Sim. Aí eu fiz 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, fiz o 2º grau, fui para a faculdade, perdi uma oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2000, porque era eleição, né? Sim. E eu fiz um projeto que eu estava formando em 2000. Sim. Eu estava formando. Inclusive, 2000, 2001 e 2002 eu fui para a faculdade. Então, aquela eleição era um divisor de água para minha vida. Sim. Eu tinha que ficar aqui, mas cortou muito meu coração não ter a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Sim. Espero que Deus nos abra uma outra oportunidade, mas eu fui para a universidade,
me formei em publicidade e propaganda, pós-graduei em marketing político, trabalhei 12 anos na Câmara como assessor e fui vereador por 2 anos, 2015 e 2016, da nossa capital. Sim. E hoje faço um trabalho que eu gosto muito, que é um trabalho social, um trabalho de encaminhar jovens, Sim. de ajudar. Por quê? Eu já, até que hoje não tem muito hoje, né, Santos? Hoje a sociedade evoluiu muito. Sim. Tem muito se evoluir. Sim. Mas a sociedade, antes, há 15, 20 anos atrás, se você morasse num aglomerado, você não arrumava emprego, não, amigo. Verdade. Você chegava, mora na cabana, não tem vaga, não. Você é preto, o cabelo não é muito bom, meio duro. Tem que dar uma cortadinha para ajudar. E morava em periferia, você não arrumava emprego. Eles não falavam isso abertamente. Sim. Então, quando eu fui para a Câmara, eu ficava revoltado com aqueles vereadores que enchiam a mão do pessoal de carta e o pessoal sem dinheiro Sim. ia caçar emprego. Como é que o pessoal sem dinheiro, gente? Então, a gente fez algumas parcerias com alguns supermercados. Hoje tem pessoas da nossa comunidade que, no mínimo, ele tem a entrevista garantida. Sim. Ele tem que passar na entrevista. Sim. Mas ó, foi o Bocão que indicou. Já ajuda. E muito, Né? né, Bocão? Nós temos vários relatos de vários moradores da nossa comunidade, de Belo Horizonte afora, que está trabalhando, que se formou, pais de família, e agora a gente tem uma parceria com a Asprom, que tem 75 meninos adolescentes da nossa comunidade trabalhando dentro da Assembleia Legislativa. Que bacana. E de 5, ficou os 2 anos lá na Asprom, e estão na Assembleia como funcionário, como eu e como vários, né? Estudando, formando, trilhando o caminho. Por quê? Eu falo o seguinte, Santos, as coisas erradas, a gente abre o portão lá, doutor, a gente já vira na rua. Sim. E não é julgando, não é falando, não é apontando o dedo, é ajudando. Então, o empreendedorismo, ele começa dentro da sua casa. E eu fui criado pela dona Judite Maria do Nascimento, que fez 3 anos que faleceu, e a minha avó também já faleceu, Sim. mas minha avó nos ensinou, quando uma pessoa bate a sua porta, é porque ela está precisando. Sim. Porque ninguém vai bater na sua porta e está precisando. É verdade. E quando a gente se torna um canal, igual eu falei com você, nós estamos no bastidores ali, o que me ajudou muito, que eu fui para um grupo, eu era adolescente, tinha uns sonhos, como todos os Sim. adolescentes têm, mas não sabia como chegar. Sim. Mas tudo a gente aprende é na igreja. Sim. Você pode ver, a Marília Mendonça, ela morreu pouco tempo atrás. Sim. Mas ela aprendeu a cantar na igreja. Eu vi um ex-deputado e ex-prefeito de Uberlândia, eu até esqueci o nome agora, do PT, li uma entrevista dele no Batista, Sim. no Jornal Batista, ele falou que ele começou a aprender a digitar ata na reunião da igreja. Ele aprendeu a falar na escola dominical. Então, tudo é na igreja. É importante escolher, então, você está dizendo para o nosso telespectador, para aquele que nos assiste, a importância de saber escolher bem o grupo qual Você participa. Porque o que acontece? A gente hoje, nós nos colocamos, Santos, Sim. muito no lado do coitadinho. Sim. E se tem um povo que não é coitadinho, é um povo brasileiro. Sim. Que é um povo trabalhador, um povo honesto, mas, infelizmente, como nós somos colonizados pelo povo errado, Sim. se nós estivéssemos sendo colonizados pelos ingleses, nós estávamos mais à frente. Somos um povo cheio de oportunidades. Cheio de oportunidade. Né? Aí nós viemos para o português. Sim. E os portugueses espertos. O resto da história todo mundo conhece. Mas hoje não tem a distinção de cor. Sim. Mas temos hoje a distinção de classes. Sim. Nós temos que nos preparar. E preparar, você se prepara, eu costumo dizer lá na comunidade, com 2, 3 anos, a criança começa a ser excluída no material de escola. Sim. Você vai com uma roupa melhor, com um caderno melhor, Sim. ela vai sem caderno, eu vou com um caderno rasgado. Por que isso? São valores. E eu vou fazer 50 anos de vida agora, dia 12 de outubro. Eu venho acompanhar uns 20 ou 25 anos agora, lá na Cabana, as famílias que tratam os filhos com educação e com caminho, as oportunidades são outras. Sim. Infelizmente, isso é claro. É só você ter uma visão e participar, ficar atento ao seu redor. Como resolver isso, Bocão? Como resolver isso? Vamos supor, igual eu quis muito. Sim. Primeira coisa que a pessoa tem que falar, igual a doutora falou. A gente é ensinado na sociedade atual de bater cartão, de fazer isso, fazer aquilo outro. Como você vai empreender, ou seja, não tem dia, não tem horário, não tem local. Todo dia é segunda-feira e todo dia é domingo. Tem que ter vontade, então, Bocão. Vontade e querer. Sim. Querer transformar. Uma vez, eu pensei assim, como eu vou chegar a vereador de Belo Horizonte? Mas eu tive uma oportunidade. Nunca vou esquecer, dia 2 de fevereiro de 2015. Minha mãe levanta cedo,
vai na padaria, compra o seu, gente. 5h30 da manhã, minha mãe já movimentando a casa, né? Que a gente mora na favela, então na favela Sim, você sobe pra cima, né? lógico. Mas qualquer barulho você escuta. Você entendeu? Mexeu lá em casa, eu escuto. Minha mãe descia, bateu o portão, eu cheguei, beleza. Aí eu desci, ela falou: olha, eu sempre preparei café para os doutores, mas hoje eu vou preparar um café para um futuro vereador da sua cidade. Olha, meu filho, eu nunca esperei, nem nos meus melhores sonhos, pensava que eu ia ter um filho vereador de Belo Horizonte. Um filho de uma cozinheira, um morador de comunidade, sentar na cadeira da 4ª capital do país. E maravilha, Entendeu? hein? Lindo, Isso. né? E o que acontece? André, muito E bom, quando né? a gente vê Lindo. isso, porque a minha mãe sempre ensinou valores. Sim, E uma coisa, eu não tive pai. sim, A minha mãe foi pai e mãe. Mas, quando a gente quer, sonha, e o que eu fico muito triste, Santos, é que os nossos adolescentes atual, eles estão igual a filosofia da vaca, sim. cagando e andando. Não quero nada com a dureza. São a geração nem estuda, nem trabalha, não quer nada. Mas as oportunidades, Santos, estão na cara deles, na mão deles. É só ter vontade. Eu tenho caso da comunidade de menino que eu indiquei que ficou 2 meses na Assembleia. Sim. Ficou 15 dias na Assembleia. Mas não é por causa do sistema, não. É ele que não quer. E, só não cortando você, já cortando, Sim. nós fomos da geração, nós não tinha nada. Nós saímos no 0-0. Verdade, verdade. Empatava, tomava empate, tomava 3 gols, mas levantava e ia para frente. Sim. Agora em Belo Horizonte, eles estão celebrando um espaço agora domingo, lá no que vai ser o Estado do Atlético, lá era verdinha. Sim. É lá que nós íamos nadar. Aí você vê, nós não tínhamos cota de clube, nós não tínhamos nada. Dia de quente, no verão, nós andava, atravessava aquela Via Express, ali vai ser um lugar que vai ser reverenciado por Belo Horizonte. Sim. Mas eu tenho história ali. Ali era verdinha. Quem mora na cabana sabe o que eu tô falando. Quem mora na cabana, na Vila Oeste. Verdinha era um poço? Fala Era pro um poço, era uma lagoa. Era uma... E nós nadava. Nós não pegamos xistosa, nós não pegamos nada. Hoje o menino espirra, olha, cuidado, isso que tem. Não, é igual a gente brinca, menino quer com vó, entendeu? Sim. Mas o que acontece, Santos? O querer, o transformar é de cada um. Sim. Não tem jeito. Eu não posso querer transformar em você. Sim. Igual o que acontece hoje. Os pais da nossa geração dão tudo para os meninos hoje. Menino tem telefone celular. Menino, quantas vezes que eu fui com o caderno na mão? Que eu tinha que esperar minha mãe juntar um dinheiro, que minha mãe é diarista. E lá em casa é diferente. Que nós somos gêmeos. É Lúcio e Lúcia. Então tudo é dobrado. Pode ir. Segura um pouquinho, Bocão. Vai lá, doutor. Só pegando um ponto gancho. no que ele disse, para fazer um pontuamento aqui, Sim. quando ele diz, porque antes a gente não tinha um caderno, né? Eu sou de uma geração totalmente diferente, né? Dessa geração de hoje. Falo que hoje nós vivemos um choque de geração. E o que eu, Andréia, você, Bocão, você, Santos, a gente pode fazer para contribuir para essa nova geração? Porque, é claro, a tecnologia veio para transformar vidas. Sim. Mas tem uma galera, tem aí um público que não tem esse acesso. Por mais que a gente acredite que tem, não tem. Ô, doutora, eu vou te contar a senhora um pouquinho agora. Bacana. No mínimo, uma coisa é não ter, mas o mínimo tem. Porque hoje, vou dar ideia para a senhora, igual eu falei com a senhora, a gente estava conversando, tem 5 creches na cabana que a gente é voluntário. A prefeitura, para meninos de 0 a 3 anos, dá uniforme, dá camisa, o menino chega às 7h30 na creche, tem um café da manhã, tem o almoço 11 horas, tem a janta 3 horas e tem o lanche 4 horas. Sim. Mas aí, passou um pouquinho. Aí, na escola, o menino hoje, ele tem o mínimo. Sim. O mínimo tem. É logicamente que nós temos pessoas que não acreditam na educação. Sim. Tem pessoas que não acreditam na transformação por vários motivos que ela fez escolha errada no transcorrer da vida. E ela não passa isso para os seus filhos. Mas o interessante, assim, esse pontuamento que eu estou dizendo é o seguinte, ele tem o caderno, por favor. ele tem o material, mas ele não tem o acompanhamento. Porque muitas vezes nós precisamos de quê? É de alguém do nosso lado para dizer, olha, você tem esse celular, você pode ficar no Instagram, pode ficar no Facebook, mas você pode entrar nessa plataforma aqui também
e ver esse curso, E fazer escolher, esse né? curso. Isso aí é uma palavra que você falou antes, é questão de escolha. Mas outra coisa, e pôr o dedo na ferida, doutora? E- Mas isso acontece também, doutora? Que eu não aguento. Mas isso acontece muito também, doutora? A nossa geração, muitos dos nossos amigos e amigas não foram filhas, não foram filhos. E não estão sabendo ser mãe. Porque para você ser mãe é um processo. Concordo. Você tem que ser filho. Sim. Então, o meu filho, eu tenho uma noiva, E o que é ser filho para você? eu tenho uma noiva, ela tem duas filhas. Tem a Richelle, que está maior, e a Raeli. Nós Uhum. fazemos isso. Nós apontamos para a Raeli, nós acompanhamos a Raeli. Sim. A Raeli tem 15 anos hoje, mas nós mostramos a Raeli o lado que ela precisa, ser filho. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu tinha obrigação lá em casa. Minha mãe chegava, ó, eu trabalho, eu faço isso, você e sua irmã. Quantas vezes que minha mãe chegou no meio da tarde, estava tudo bagunçado, nós entrávamos no cacete. Um cor arrumado. É pau mesmo. Não tinha conversa, não. Disciplina, pedagogia. Mas o que acontece hoje? Didática O que acontece educacional. hoje, doutora? O que acontece hoje? Tem mãe, é meu filho, é minha filha. Só que está empoderando demais os filhos. Empoderando no sentido de pode tudo. E por que você acha que isso está acontecendo? Porque eles não foram filho. Eles não teve ouvido, não soube ouvir lá atrás. E não sabe participar, compartilhar. Porque, vamos supor, a senhora, a doutora, só sabe. Quando a gente vai para a universidade, é um mundo totalmente diferente. Você acostuma lá no seu segundo grau, no seu primeiro ano, igual na minha época. A gente chamava o professor de tia. Olha para você ver como é que vai a mudança. Hoje é dona. Ô dona, ô dona. Nós chamávamos de tia. A dona Malvina, eu tive o privilégio de encontrar com ela num banco e falar, ô dona Malvina, eu sou o Lúcio. Meu, estava de terno gravado. Você tem que ver o abraço que ela me deu. Você tem que ver o carinho que a gente tinha com as professoras. É porque, na verdade, eu sou de uma família, nós somos 10. Somos 6 mulheres e 4 homens. E eu tenho irmã que serve para ser minha mãe, que ela tem idade para ser minha mãe. Como que eu entendo isso? Ela pensa diferente porque nós somos aquilo que fomos criados. Sim. A gente discute muito Muito isso, sobre né, isso. Santos? Nós somos o que fomos criados. Então, eu não posso apontar o dedo, fazer juízo de valores. Não estou dizendo aqui que ninguém Sim. está fazendo, né? A gente está fazendo um debate. Eu não posso fazer esse juízo de valores sem conhecer a história. Mas, doutor, mas a Eu história... converso com a Claro. minha irmã mais velha de uma forma e converso com a minha irmã mais... Porque eu sou a caçula, né, gente? Sim. A mais E nova. E converso com a minha irmã mais próxima, né, em idade, com diferença de 2 anos, de Sim. formas diferentes. Mas a minha irmã, que hoje serve para ser minha mãe, eu tenho um diálogo muito mais atualizado, mais sadio, Sim. mais disciplinado, com muito mais entendimento, clareza. Então, cada um tem a sua história. Não, claro, claro. Só um minuto para a gente retomar algumas coisas aqui e voltarmos ao tema. O que eu acho muito interessante, pegando a fala tanto da Andréia, eu não gosto muito que a gente chame ela de doutora Andréia, mas ela também é oriunda do direito, por isso que às vezes nós utilizamos o título, entendendo que o título ele tem importância, por mais que ela não arrogue do título. Mas eu estava aqui pensando na fala dos dois, né? Empreender, para podermos empreender saindo do nada, é importante também entendermos que só vamos conseguir empreender se tratarmos o indivíduo, né? Quando a gente começa a ouvir tanto o Bocão quanto a Andréia, a gente passa a entender que muita gente pode até querer, mas não consegue romper porque precisa ser tratado. Nós não vamos tratar isso, né, nesse episódio, porque teremos outros episódios, né? E quando eu penso em empreender e volto aos desafios de empreender, geralmente a gente tem na mesa aqui, a gente está criando essa cultura de ter na mesa aqui um analista, né? Hoje o analista ele não está conosco e o outro convidado não pôde vir, porque isso também empreender é ter o poder de improvisar quando tudo parece, né, Bocão, que não vai dar certo. E aí eu queria voltar numa das falas do Bocão, vou usar o termo Bocão, que é um termo forte lá no Cabana, tá, Bocão? Uma das falas do Bocão e depois pegar o gancho da Andréia, que eu acho muito interessante. A gente está aqui, né, no canal do Santos para trabalhar o público que quer. Isso a gente precisa escolher um nicho.
Então a gente vai desprender esse tempo que nós estamos aqui, todos dois aqui estão no horário de trabalho, e o Santos também. Então o tempo, para mim, eu acredito que seja a moeda mais cara. E tempo também é empreender. Exatamente. Até porque o tempo perdido ele não tem volta. Então ele não tem valor. Você vai perguntar a uma pessoa ali que está lá no hospital, né, Bocão? Ali na zona de risco, entre as duas passagens, o que ele mais quer é tempo, quando você conversa O Cortella fala isso, né? Que tem gente que passa um terço da vida dormindo. Toda vez que eu penso em dormir muito, eu lembro dele falando. Mas isso acontece, empreender é uma coisa que, tipo assim, eu tinha um sonho. Sim, Todos nós temos sonhos, sim, mas nós temos que saber caminhos para chegar nesse sonho. ótimo. E muitas das vezes o caminho ele é difícil, ele é espinhoso. Uhum. Não ser, a palavra, aí voltando um pouquinho, a palavra de Deus fala que não seria fácil. Sim, Não é fácil. Não. Tipo assim, você cai, você machuca, mas você levanta, você está no seu objetivo. Lembro do pastor Lourenço, sim. ele é americano. E eu aprendi essa visão com ele. Ele falava Muito com nós nos acampamentos, aonde você quer estar em 2028? Nós estamos quase chegando. E você falava em 1992. Olha, você vê, há 30 anos atrás. O Muito que você tempo, quer né? estar? Você está quer onde? E eu aprendi isso. Sim, Eu aprendi isso. Como que eu estou? Hoje eu faço o que eu gosto, trabalho o que eu gosto, de servir e de cuidar. sim, E também de ser cuidado. sim. Mas muitas das vezes hoje, igual eu sou de uma comunidade, porque, Santos, se você pensar em empreender, há um tempo atrás, era a pior coisa do mundo morar fora da contorno. Sim, O trem era morar na contorno, dentro da contorno. sim, Né, Se você BH pega foi Belo construída, Horizonte, né? sim. se você pegar a história de Belo Horizonte, Ela foi construída, ela foi né? construída para isso. A Sim. pedreira era para os trabalhadores. Sim, Aí, hoje não. Hoje é chique. Hoje, igual eu estou lá na Assembleia, sim, toda hora me pergunta: o Nicolas mora na cabana? sim. O Nicolas mora na cabana? Mas o Nicolas mora na O cabana? Nicolas, É oriundo. ele é oriundo, a família dele Ah, mora na tá. cabana, o avô dele foi pastor da Assembleia de Deus da Cabana, o pai dele é pastor, mas ele mora em Nova Suíça. Mas ele vende que mora lá. Mas, Sim. igual quando ele fez. Ô, Só Bocão, um pouquinho. eu vou ter que te interromper, Bocão. Eu vou te interromper. Porque eu acho que isso aí é uma coisa interessante que o nosso público quer ouvir. Porque quando eu vou ouvir no Bocão e eu penso na história do Bocão, eu penso na minha história, eu penso na história da doutora, e o tempo ele é implacável. A gente quer falar muita coisa e às vezes nós não vamos ter tempo. O que eu vejo? Uma coisa muito interessante, Bocão. É importante o público que nos ouve, porque ao mesmo tempo que o público, né, bilionário, abastardo, nos ouve, mas o público que também, o garoto que está lá na favela, o garoto, a gente precisa entender a origem do nosso canal. Quando eu ou os motoristas que trabalham comigo atende uma demanda dentro dos nossos carros, aquele menino que a única coisa que ele vê é a maconha, a única coisa que ele vê é o crack, a única coisa que ele vê é o álcool de forma exacerbada, tá? E ele não tem esperança quando ele ouve, por exemplo, aqui um parlamentar, o Bocão, falando que sonhou em ser vereador e foi vereador, quando ele vê aqui na mesa, né, uma menina do direito, que é empreendedora, que tem mais de 2 business, cheias de sonho, continua sonhando, ele não sabe a história dela, que ela veio do interior e chegou aqui do nada em Belo Horizonte. Então, quando ele vê aqui um negro, né, como Rossi, apresentando um canal no YouTube, e aí, peraí, eu também sou cria do morro, eu sou filho de uma mãe que é lavadeira, que é a história do Bocão, de um pai que veio do carrinho de ferro velho. É importante dizer isso, para nós chegarmos e dizer que, como eu disse lá atrás, que o nicho que quer empreender, aqui nós nos colocamos para facilitar esse nicho que quer. Então a gente está aqui como exemplo, o Bocão está aqui como exemplo para ajudar quem quer, por isso que vai ser vereador. E eu acho interessante a pessoa dele, né? A minha, a sua também. Mas Sim, assim, são oportunidades, né? claro. Eu falei no início e eu volto a dizer que empreender antes era sonho. O meu sonho é ter uma loja, meu sonho é ser advogada, meu sonho é ser médico. Hoje, empreender é muito, muito mais além do que isso. Mas as oportunidades estão aí para todos. Mas, E doutora, nós três aqui somos pegando o prova gancho, disso. na nossa Sim, comunidade, na minha geração, muitos meninos que cresceram comigo, formou, se preparou, estão passando essa oportunidade de empreender para os filhos. sim, Porque não tem como você empreender se você não se preparar.
Claro. Não, sem, Se você não sem se preparar, preparação não, se você não não tem. preparar emocionalmente, intelectualmente, você não vai caminho. Espiritualmente. Espiritualmente, você tem que ter um caminho. Eu, por exemplo, eu falei ali no bastidor, eu me encontrei quando eu cheguei para um grupo que me aceitou como eu era. Morador de comunidade, eu era do jeito que eu era. Então vamos passo a Muitas das passo. vezes as Agora, pessoas vamos não aceitam a gente do Só um jeito que é. minutinho, gente. Eu vou ter que parar aqui para nossa equipe passo a passo, porque lembra do nosso tema? Empreender a partir do zero. Aí, o nosso amigo aqui, o Bocão, ele dá uma dica. Hoje eu estou trabalhando aí no voluntário com criança, então eu estou muito dizendo, é o passo a passo. Se eu tivesse com uma criança de 8, 9, 12 anos, eu tava com uma garota outro dia no meu carro, 14 anos, 2 meninos, entendeu? Sem expectativa de vida, e a gente pensa que a informação chega para todo mundo, não é bem assim não. Então a gente tem que ir no passo a passo. Pera aí, o Bocão, então em algum momento você ter perdido, né, Bocão? Tive perdido. De entre 2 ou 3 anos, bebi, fui alcoólatra. Graças a Deus, naquela época não tinha essas drogas de hoje. Sim. Eu sou muito grato a Deus a isso. Mas por quê? Eu fiquei perdido Primeira porque- dica, Bocão, primeira pra se dica. achar. para se achar Primeira dica. espiritualmente. Então foi E- pra um grupo, escolheu um grupo. Um grupo. E outra coisa, Não tô falando que só Os da igreja pais- não, viu, gente? os pais e mãe têm que pensar o seguinte, ele é o espelho. Sim. Não adianta ser trabalhador, mas não dá um carinho. Lá em casa, se você batesse na porta, era couro. Você podia elogiar nós, que nós tomávamos um couro, tomávamos um pau. A minha mãe, não, eles estão merecendo um pau. Eu fiquei perdido. Isso era o coro preventivo, É, né, Bocão? Mas, quando ali Antigamente. com 18 anos, 19 anos, eu me encontrei, eu comecei a parar. Onde que eu tô, onde que eu vou? Que a gente escuta isso quando a gente vai fazer a faculdade na sociologia. Sim. A gente vai abrir nossa mente. E para aquele menino hoje, que está na favela, e está pensando, eu não tenho oportunidade, eu não sei isso. Não, depende de nós. E as oportunidades hoje, igual a doutora falou, Muito bom. tá na palma da mão. Tá no querer. Mas no querer é começar lá embaixo. Respeitar papai e mamãe, ter, Escolher aprender com escola, quem anda, né, com Bocão? quem anda, Aonde que a vai? escola, onde que Esforço, vai. tem que esforçar. Igual hoje. Nós vivemos na comunidade hoje, eu fico triste, muito triste. A gente vê menino de 14, 15 anos que passa a noite todinha na comunidade. Passa a noite todinha nos baile funk. Sim. Ela pode divertir? Pode divertir. E Eclesiastes fala, há tempo de tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, mas a pessoa... não, só um pouquinho, doutora. Mas o que acontece? Ela divertia uma coisa. Você passar noites em claro, Só divertindo, só né, Bocão? divertindo, é igual só falou, só dormindo também não pode. Fala, Quando Né? eu disse que eu vou discordar, é porque aí eu acho que é um outro problema que o nosso país vive, Sim. né? Que é socialização. Mas assim, falando de empreender, se não tiver disciplina, perseverança, acreditar em você, e não significa que deu errado hoje e que você tem que abandonar o barco. Tem que seguir adiante. E como que sai do zero? Queria que você falasse um pouco disso, que é a realidade de todos nós aqui, né, Bocão? A realidade de todos nós. Porque a pessoa, ela sai sim do zero. A gente tá ouvindo muita gente na internet falando que não tem como sair do zero. E a maioria saiu do zero. Então, quando você diz sair do zero, começar do nada, não é isso? Correto. Começar do nada. Ou quase nada. A gente sempre tem pessoas como referência, né? Sim. Hoje você tem, nós não temos pais como referência, amigos como referência, e temos também aquelas pessoas que a gente se conecta como referência. Sim. Se o outro pode, por que eu não posso? O que o outro faz que eu não faço? Sim. E o que é começar do zero? Que é a pergunta que Sim. você me fez. Estudo, trabalho. Trabalho, estudo, trabalho, disciplina e compromisso. Sem isso, é impossível. Eu, Andréia, não acredito que você consiga seguir adiante. Que você consiga dar continuidade àquilo que você iniciou. Então você está falando de ter constância, né? O menino vai vender bala no sinal. Não precisa ser menino, não. O adulto vai vender bala no sinal. Até para vender bala tem que ter constância. Sim, com Para vender certeza. água no sinal tem que ter constância, correto, Bocão? E outra coisa, doutor, em cima disso, além de ter constância, a A pessoa própria tem que ser... venda fala isso, A né? pessoa tem que ser, tipo assim... Porque muitas das vezes, até o seu irmão, um familiar, não acredita no seu sonho. Correto. Você vai falar com quantas pessoas que um dia... Eu estava lá no Beco Copacabana, nunca vou esquecer. Se eu tinha 10, 11 anos, eu falei com eles que eu ia ser vereador. Todo mundo riu de mim. Normal. Todo mundo riu de mim. Fala Quando eu pouco, fui ser Bocão. vereador, eu deixei o convite para todos os outros. Lembro que eu cheguei na Câmara Municipal, nós estávamos na reunião lá com a Foi equipe. vereador quanto tempo, Bocão? Fui 2 anos, 2015, 2016. Chegamos lá e falou assim, eu quero estudar. Um falou assim, ô vereador, burro velho não pega carga, não.
Aí quando eu formei, eu levei para ele. Você lembra que você falou comigo que burro velho não pega carga? Eu peguei carga, tá aqui o convite. Você entendeu? Você dá um tapa de luva. Sim. Mas isso, cada dia você vai pôr um tijolinho, você vai construindo, você vai fazendo caminhadas. Para mim chegar, hoje eu tenho uma visão para chegar no compromisso, para mim chegar no meu objetivo, eu tenho que ter um início. Sim. Esse início, igual a gente fala, começar de 0 a 0. Quando a gente está com uns 14, 15 anos, é que a bola começa a rolar pra gente. Sim. É igual tem a Rádio Chat tem um negócio lá, entrevista com Deus. Sim. Aí fala lá, 6 horas, a hora do anjo. Um jornalista entrevistando Deus. Deus fala, eu não entendo o ser humano. Quando criança quer ser adulto. Quando adulto quer ser criança. Gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Então nós temos que ter um equilíbrio, uma vontade. Bacana, E bacana. muitas das vezes, igual eu tenho lá em casa, eu tinha comigo, eu fui participar de um baile de formatura, porque são 3 irmãos. Um não formou, minha irmã formou, não teve condições, para dar o privilégio para minha mãe ir no baile de formatura. Sim. Porque até um tempo atrás, filho de pobre não podia formar não, gente. Mas é um orgulho, né, Bocão? É um orgulho. E hoje, na nossa comunidade, nós contamos lá um pouco tempo atrás, durante uns 6 ou 7 anos, todo semestre tinha 2 ou 3 da favela formando. Mas por que isso, Bocão? Porque, exemplos, as pessoas começaram a enxergar, nós começamos lá na vida a enxergar que nós podemos. Então o favelado pode. Pode. Então a dica O pro céu é nosso o limite. telespectador é que pode, O correto? céu é o limite. E sabe uma coisa que eu fico muito bravo? Um dia eu estava lá em Porto Seguro. Eu vi uma dona Denise, que era uma das nossas diretoras da escola. Sim. O que você está fazendo aqui? Como assim? Eu não posso vir aqui, não? Só vocês que podem? Eu tenho maior raiva quando a pessoa encontra a gente em algum lugar bacana. O que você está fazendo aqui? Porque a sociedade, ô Santos, ela colocou na cabeça que filho de pobre, as meninas tinham que ser domésticas e os meninos servem de pedreiro. Ô puta, né? E Ô traficante, puta, né? traficante. Igual você, eu tinha, toda a vida, sempre fui muito forte, mas eu tinha maior raiva de trabalho de servente. Sim. O tempo que eu mais orei a Deus foi eu trabalhei uns 3 ou 4 anos de servente. Eu orava todo dia, Deus, me tira aqui, Deus. Aí, André. Isso aqui não é pra mim, não, Deus. Um dia, ô Santos, eu tava lá, o pedreiro falou assim: ô Lu, ô Bocão, chegou esse caminhão de areia, põe pra dentro, viu? E fecha, amanhã você chega às 7 horas. Eu fiquei até 9 horas da noite, mas eu nunca orei tanto, chorei tanto, debaixo de uma lata de areia, Deus, isso aqui não é pra mim, não, Deus. Suas Hoje, orações foram ouvidas, né? Todo dia hoje, eu agradeço a Deus, porque eu trabalho na Assembleia, trabalho limpo, foi uma coisa que eu quis. Eu não escutei do outro. Ah, não, eu quis. Primeiro você acreditou em você, Eu né, acredito Bocão? em mim. Igual você vê lá, quando eu falei com o povo da cabana que eu trabalhava na Câmara, muita gente não acreditou. Ah, você faz o que lá? Você lava chão? Não, sou assessor do vereador. Entendeu? Porque... Ô Santos, Pode falar. você Pode perguntou sobre começar do zero, né? Sim. E aí, pegando a fala dele, que eu acho também muito interessante, que é planejamento. Hoje, para tudo na vida, se a gente não se planeja, a gente não consegue êxito, né? Podemos citar o dia de hoje como Sim. exemplo. Eu cheguei, o Bocão chegou logo atrás, Sim. né? Nós marcamos 8h30 e a gente estava aqui com quase 1 hora de antecedência, Verdade. né? Para a gente conhecer o espaço. Era algo que a gente, né, não conhecia, nem eu e nem ele. Sim. Então, assim, e empreender também é isso, é se planejar. Sim. Peraí, eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar com crianças, então eu preciso me planejar. E como me planejar? Sim. Conhecer a criança. Sim. Conhecer o seu público-alvo. Eu quero vender o quê? Carro, veículo. Eu preciso me planejar, estudar. Eu preciso me planejar, entender porque um vendedor, Sim. eu primeiro preciso saber por que se você chegar para mim e falar assim, eu quero comprar um carro, estou dando um exemplo, tá, Sim. gente? Não sou vendedora, não. Continua. Você dizer, quero comprar um carro. Primeira coisa, eu preciso entender o porquê você quer comprar o carro. Sim. Para qual utilidade? Que eu preciso conhecer a sua história. Lá na nossa empresa, eu costumo dizer que a gente não vende, a gente não faz empréstimo. Sim. A gente vende sonhos. Claro. Tem pessoas que vai lá para pegar um empréstimo para reformar a casa, pagar uma faculdade que está Sim. atrasada. Tem gente que faz empréstimo até para comprar um chuveiro, Sim. porque o chuveiro queimou e não tem o dinheiro. Então, na minha opinião, é planejamento. Começar Sim. do zero, para começar do zero tem que se planejar. Sim. E é em tudo na vida, dentro da sua casa, dentro da igreja, no seu trabalho.
em tudo é planejamento. Eu poderia dizer, o André e Bocão, que o planejamento começa em nós, né? Ou até na nossa mente, sim, né? sim. Primeiro eu organizo a minha mente. Organiza a minha mente para que ela tenha espaço. Nem na mente. Mas Aonde, eu vou então, mais Bocão? profundo. Vai lá. Você tem que gerar no seu coração. Isso, o desejo. Nossa, desejo. maravilhoso Desejo, isso, Você tem que hein? desejar. Eu desejava ser vereador. Eu vou falar com você, eu fiquei 2 anos vereador. Mas foi meus 2 anos melhor da minha vida. Que realizou o sonho, né, Mas Bocão? você não sabe o preço que eu paguei. Os pra chegar lá. bastidores, né? Em 2012, eu tinha 4.920 votos. Igual diz o outro, né? Igual diz lá na Rosa, eu tinha 4.920 votos na Capanga. Sim. Eu fui exonerado, na Assembleia na época, pelo deputado, dia 20 de dezembro. Eu passei Natal e Ano Novo desempregado. O ano 2013 foi um dos anos mais difíceis para minha vida. Desempregado, com uma boa votação, perseguido, Muito bom. né? Porque uma coisa também a gente tem que falar. Empreender, chegar é muito bom, mas Perder, né? muita gente não vai ficar satisfeita com a sua vitória, não. Não. Sim. Porque a doutora tem um contraponto meu, Sim. né? Lá na nossa comunidade, tem muita gente que não quer ver a gente bem, não. Quer ver a gente, é igual a gente fala, na bunda da Rádio Patrulha. A maioria, Entendeu? né? O E Bocão? quando eu era vereador, eu andava de terno e gravata na favela. O que eu queria mostrar para as pessoas? Que acontece? Por que Deus de desejo? As pessoas iam na favela, pegavam o voto e iam embora. E deixavam nós com nossas mazelas. Deixavam nossas creches, as nossas escolas. Mas as nesse nossas momento, ruas. Bocão, você, né, tinha esse momento, essas pessoas que você se via, né? Porque isso é fato, é a realidade, é o ser humano. Nem todo mundo deseja o melhor para gente. Mas eu acredito que nesse momento eu disse assim, pera, eu quero me tornar um vereador para eu poder contribuir para uma vida melhor de vocês. A primeira audiência que eu tive com o prefeito Márcio Lacerda, seu prefeito, eu quero transformar a vida da minha comunidade. Que a mudança veio de dentro para fora, né, Bocão? Bacana. Ele falou, seu Bocão, que pena que você chegou 6 anos atrasado. Você tinha que ter chegado junto comigo, lá atrás. Mas eu sou prefeito, dá para fazer. Entendeu? Nós colocamos a cabana, o aglomerado, dentro da Secretaria de Cultura, que não ia recurso nenhum. Eu fui no secretário, falei, secretário, nós temos gente lá. É igual tem uma música, tem vida lá. Sim. Né? Tem pessoas lá na nossa comunidade que nós fizemos uma reunião lá. São quantas instituições que tem? Na cabana tem mais. As creches conveniadas tem umas que 25. Você está ali Umas na 5. liderança? 5. Quando eu fui vereador, a gente fez uma reunião lá Sim. com o pessoal da cultura. Nós chamamos todo mundo, independente de partido político, independente se votou em mim ou não. Nós fizemos uma reunião com todos os empreendedores da época que mexiam com cultura, com a Secretaria de Cultura. E gerou recursos lá dentro da comunidade. Você entendeu? Então, o que acontece? Mas eu via aquelas pessoas, eu não ligava porque eu tinha o meu pensamento de empreender. Então, o que eu queria mostrar para as pessoas? Que dava para ter um vereador da comunidade, que conhece a nossa comunidade e que estava do lado deles. Que é diferente. Sim. O cara que mora no São Bento, que vai nas vilas e favela, pega o voto e vai embora. Ele não sabe a realidade, Não né, sabe a Bocão? realidade. Aí, muitas das vezes, as pessoas pegam essas comunidades, não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo, para voto. Sim. Ah, vai lá, né? Come, igual o pessoal fala, hoje em dia a gente fala, começou a temporada de caça pobre. Mas nós mesmos não acreditamos em nós. Não acreditamos em empreender, não acreditamos na possibilidade de representação. Sim. O que nós queremos? Nós queremos que tenha uma pessoa que cuida. Quantas pessoas? Aqui, conversando aqui agora, uma mãe mandou aqui, Lúcio, meu filho faz um ano que vem, eu preciso de uma boa escola para ele. Elas querem uma pessoa que resolve o problema delas, mas elas não querem ter preocupação. E muitas vezes você empreender é muito fácil. Você trabalhar 30 dias e no dia 5 você esperar o seu dinheiro na sua conta. Agora, você empreender não. Você tem que abrir porta. Você tem que começar a correr atrás, conversar. E é gratificante, E é gratificante. né? E não tem nada melhor do que o dia que eu formei. Porque estava tão distante de uma formatura. Gente, como eu ficava triste, eu pegava um currículo, que antigamente eles vendiam. Você lembra quando a gente comprava aqueles currículos Sim. nas papelarias? Eu só punha meu nome até a 5ª série. O resto estava tudo em branco. Eu ficava triste comigo mesmo. Sim. Hoje não. Se eu faço o currículo, eu faço questão de colocar lá. Graduado em publicidade e propaganda e pós-graduado em marketing político. Sabe por quê? Que só eu sei Maravilha. quantas madrugadas que eu fiquei lendo, quantas vezes que eu abri mão
Sim. Quando eu estava na faculdade, Santos, eu fiquei 4 anos sem Sim. comprar uma camisa. Eu fui no dono da faculdade pedir uma bolsa, quem falou comigo? Faculdade não é, como é que falou? Faculdade não é instituição de caridade, não. Se você quer estudar, tem que pagar. Eu falei, beleza. Fora o maior currículo que você carrega, né, Bocão? Que é a vida, né? A É a vida, experiência, a é a experiência. E vivência. mostrar isso. E eu falo isso. O que você deixa pro nosso Quando eu andei, telespectador hoje, quando um Bocão? dia eu Nosso deixo, tempo tá estourando. eu deixo uma frase seguinte. Um dia eu estava andando acabando, um menino me viu, a mãe dele falou comigo, seu Bocão, o meu filho falou assim, quer ser igual você. Andar de terno e gravata, quer ser político, eu fico morrendo de medo. Você não deixa ele ser. Porque ele vai ter um sonho e ele vai poder transformar outras pessoas. Essa é a responsabilidade que a gente tem. Sim. De ter uma vida. Porque eu acho, só para Você está falando de descriminalizar a persona do político, do né? político e da Que pessoa. a mãe não quis que Não o garoto queria. seja político. É igual hoje. Quando o Pelé era novo, Sim. o pai do Pelé não queria que o Pelé fosse jogador de futebol. Sim. Olha, o Pelé rodou o mundo. Né? Antigamente, há 40 anos atrás, nenhum pai queria que as filhas namorassem jogador, não. Hoje tem pai que sonha. Olha o dia que o Neymar vai ganhar lá. Metanoia, né, o Bocão? Aí que Mudança acontece? de mentalidade. Mentalidade. Aí o que acontece hoje? Hoje, eu sou formado, sou graduado. Eu tenho noção que eu tenho que dar um bom testemunho. Sim. Como cidadão, ter meus erros, mas as pessoas, eu tenho que saber primeiro que eu estou errado e tentar corrigir o erro. Porque errar é humano. Burrice é permanecer no erro. Sim. Fala, Andréia. Então, eu deixo aqui, para quem, né, tem essa vontade de empreender, um primeiro ponto, querer e estar disposto a mudanças. Muito bom. Porque se você não estiver disposta a mudar, você não vai conseguir empreender. Porque a mudança vai trazer muito mais conhecimento. Eu Sim. até falei aqui no início, né, Sim. que hoje você tem plataformas gratuitas. A própria PUC Minas, Sim. são instituições de referência, né? Não precisa só você ficar em internet, Instagram, Facebook, mas você tem a PUC Minas, tem a FGV, cursos maravilhosos. Então, empreender, o primeiro ponto, querer mudar. Por que querer mudar? Porque vai exigir de você mais. Muito mais. Vai exigir que você chegue mais cedo, que você saia mais tarde, que você deixe de almoçar no horário que você goste. Sim. Vai exigir que você leia algo que você não tem interesse. Vai exigir que você tenha autoconhecimento, que você trate o seu funcionário, né? Eu até não digo tratar, mas assim, que você conheça com quem você está trabalhando. Quem é o seu colaborador? Qual a família dele? Sim. Então, empreender em primeiro lugar, querer mudanças, estar disposto a mudanças. Muito bom. Para você que nos assistiu, o tempo, como eu disse no início, ele é implacável. Nós estamos aqui há poucos minutos de encerrar o nosso capítulo aí, falando o que é empreender saindo do nada. Conhecemos um pouco mais aqui da Andréia como empreendedora, como mestre aí no direito. Conhecemos um pouco aqui da história do Bocão. Eu acredito que o Bocão representa a história não só de Minas Gerais, mas a história do Brasil. A minha Linda, história, viu? Linda a sua história. Obrigado. que é a história do negro. O negro que vem do aglomerado, o negro que vem da favela, mas o negro que sonha. Acho que no 5º episódio aqui, nós falamos aqui de racismo e trouxemos aqui 2 personagens, tanto como o Bocão e quanto esse que vos fala, esse negro maravilhoso, o Santos, e é aquelas 2 personagens que nós trouxemos aqui, uma psicanalista negra e também uma médica aos 19 anos, está na Federal, né, estudando na Universidade Federal, fala 5 idiomas, uma negra. Então, o que eu, antes de encerrar aqui, eu tenho que passar para você, meu telespectador? Acredite em você, se organize, como a Andréia disse, sonhe. O Bocão falou uma coisa aqui muito forte, né? Que isso surja de dentro do seu coração à vontade. Quando o Bocão falava, o Bocão aí está um pouco mais experiente do que eu, né? Viveu um pouco mais, eu pensava na minha história. O filho mais velho de uma família de 6 filhos, o meu pai ali é operador do transporte, eu vou chamar de transporte carrinho de ferro velho, né? Meu pai nascido e criado na Pedreira Padre Lopes, trabalhou com ferro velho, né? Praticamente analfabeto,
e minha mãe lavadeira. E quanto as pessoas sempre desejaram que a nossa história que nós não tivéssemos um legado. Como o Bocão falava ali, me identifiquei muito com você, Bocão. Quando você falava assim que as pessoas não querem, né, o Bocão como vereador. E quem sabe o Bocão agora está querendo voltar para vereador, quem sabe o desejo de Deus que ele seja um deputado, um senador. Quem diria que a gente não está aqui fazendo apologia a ninguém, mas quem a gente iria pensar que, por exemplo, hoje nós temos aí o 8º maior político, que eu não vou dar nome aqui, mas vocês vão saber quem que é o cara que veio do interior, o Verdureiro, e aqui nós estamos aqui com um assessor parlamentar que sai do Cabana. Então a minha dica para você que nos assiste, tem jeito. Bocão falava e eu pensava em como as pessoas sempre quis que o Santos fosse um assassino, um homicida, contumaz, que vivesse dentro das cadeias do estado de Minas Gerais. E essa nunca foi a minha vontade, a vontade de Deus, o propósito, o sonho que Deus tem para mim, para o Bocão, para a Andréia, a menina que sai do interior e faz direito na capital, chega aqui sem pai, sem mãe, sem ajuda de ninguém, passa no vestibular sozinha e hoje está ali, trabalhando, servindo, 3, 4 empregos, empregando pessoas e ajudando pessoas. Até eu mesmo, várias vezes, fui ajudado e ela me trouxe muito suporte. O Iron que me apresentou aí o Bocão, pessoa fantástica, que é mentor também aqui, um dos mentores do nosso canal. Então eu quero dizer para você, tem jeito. Tem jeito. A minha fala é essa, tem jeito, mas precisa que você queira. 1 minuto, Bocão, consideração final. Eu agradeço, Santos, uma oportunidade. E eu falava com a minha noiva de manhã, a minha noiva, você escreveu, não. O que eu vou falar lá, eu vou falar do coração. Maravilha. E quando a gente fala do coração, a gente até se emociona e fico pensando aqui, se fosse para repetir tudo de novo, eu fazia com o maior prazer, mas fazia direito que eu ia fazer totalmente diferente. Porque só o ensinamento e o preço que a gente paga todo dia, que vale a pena levantar todo dia e tentar de novo. Maravilha, hein? Eu quero até aqui, né, dar uma salva de palmas pro Bocão, né, André? Vamos dar uma salva de palmas pro Bocão. Nós estamos falando aqui do menino que foi expulso da escola e hoje tem aí 2 graduações e representa de uma forma fantástica o estado das Minas Gerais, um dos maiores estados do Brasil. E hoje o Bocão faz parte ali, né, da plataforma, do alicerce da Assembleia Legislativa. 1 minuto de considerações finais aí, Andréia. Não, eu ia só dizer que você esqueceu de dar o exemplo da balinha aí, ó. Eu falei isso indiretamente, bem lembrado, viu, doutora Andréia? Nós estamos aqui, eu parei ali no sinal, eu gosto muito de observar. Como eu trabalho com carro e o meu business, o transporte, eu paro muito nos sinais e vejo as pessoas trabalhando. O rapaz estava parado ali, ó, ele compra a balinha e vende por R$2. Ele fica ali o dia inteiro. Eu acredito pelos meus cálculos, não vou ensinar agora não, vai ficar para o próximo capítulo, eu acredito pelos meus cálculos que o dia dele é mais rendoso que o meu. A meta dele ali dá em torno de R$450 por dia. R$450 por dia. Faz vezes 30 aí. Quanto que dá aí? 450 vezes 30, ô Bocão, na calculadora. 450 vezes 30. 13.500. Quanto? 13.500. 13.500. Vamos tirar aí 3.500 aí, que é o custo da balinha. Então, ele está fazendo ali, vamos colocar R$10.000 vendendo bala. Então, meu querido, trazendo uma resposta para um cliente meu. Eu desci outro dia com um passageiro para Governador Valadares, era um garoto de mais ou menos aproximadamente 22 anos, peguei ele no aeroporto de Confins e ele só falava sobre vender droga. E eu disse para ele, não precisa vender droga. Você que é vendedor, é só trocar o produto. É só você trocar o produto. Vendendo bala. Quase R$13.000. Não dá cadeia, não traz inimigo de morte, não traz processo. Então, meu querido. E não mata ninguém. E não mata ninguém. Pelo contrário, vender bala traz prazer, né, André? Né, Bocão? Com certeza. Então, você que nos acompanha aí, entre no YouTube, siga o Santos para mais detalhes, para mais orientação, para mais consultoria. Ô, Bocão, deixa o seu número aí para o pessoal entrar em contato com você. O Bocão hoje é um dos caras que mais emprega aqui no estado de Minas Gerais, viu? Nós temos uma parceria com 2 supermercados aí, né? Se você estiver desempregado, quer trabalhar, só mandar o currículo para o 97516-1040. Que nós, no mínimo, a entrevista a gente consegue.
você tem que passar na entrevista também, senão aí fica difícil te ajudar. Você que é de Belo Horizonte, meu querido, vamos eleger o Bocão para vereador, vamos voltar o Bocão ali, o Bocão, um dos patriarcas do Cabana e de toda Minas Gerais. Um abraço para você que nos segue. Nós temos um costume aqui, juntos somos sempre mais fortes. Juntos somos mais fortes. Vou deixar um versículo para reflexão. Gálatas, tá? Carta de Gálatas, capítulo 5, verso 17, bem pequenininho. Orai sem cessar. A resposta está na oração. Um beijo no coração do estado de Minas Gerais, um beijo no coração de você que nos assiste no Brasil, um beijo no coração daqueles que estão fora do Brasil, que é o nosso público. Juntos somos mais fortes. Um abraço.